Good morning. Bom dia. How are we today? Como é que vocês estão hoje? You okay or tired or okay? Cansados? Bem? Good. Okay. So lots of hard work today then, Então, hoje temos bastante trabalho duro, seeing as we're not too tired. sendo que nós não estamos muito cansados. So we're on the line of Noah. Então, nós estamos na linha de Noé. I just thought we might quickly cover something that happened yesterday in church. Eu pensei que nós poderíamos falar de algo que aconteceu ontem durante o nosso culto It wasn't recorded, e não foi gravado. but we mentioned about the latter rain Mas ontem nós mencionamos sobre a chuva serôdia and how everything was done and dusted at the latter rain, e como tudo já tinha terminado na chuva serôdia. which is just a colloquialism. Então, o que é só um coloquialismo For your case being decided by them. para que o caso possa ser decidido até então. So if we look at our line, Então, se olharmos para a nossa linha, the line of the priests, a linha dos sacerdotes, this is the early rain, isso seria a chuva temporã, and this is the latter rain. aqui seria a chuva serôdia, And we were saying that this is the Sunday law, aqui diríamos que é a lei dominical and it's also the image of the beast. e também a imagem da besta. Okay, so we're all familiar with that. Então, estamos todos familiarizados com isso. And where's that quote? I'll try and find the quote. But we were saying that Ellen White says, if you don't receive the former rain, Então, nós estávamos dizendo que é dito pela Ellen White, se nós não recebemos a chuva temporã, you won't be able to partake of the latter rain. também não vamos poder receber a chuva serôdia. And she says it's salvific. E como ela diz, isso é de salvação. So it's salvational to receive this, Então, é de salvação receber isso. and if you don't, you won't be able to receive this. E se não recebemos, então também não vamos conseguir receber isso. So we'll just keep it on this fractal. We'll stay on this line. Então, vamos nos manter nessa linha, nesse fractal. You could also say that if you don't receive the 1888 message, Também poderíamos dizer que se não recebemos a mensagem de 1888, which would be the early rain for Adventism que seria a chuva temporã para o Adventismo, and the Millerite history, let's say it that way, e diríamos que também para a história milerita, then you're not going to be able to receive our latter rain. então vocês também não vão conseguir receber a nossa chuva serôdia. But if we just work on this level, Mas se apenas trabalharmos nesse nível, Ellen White actually says a Ellen White diz, in early writings 259 and 260, em Primeiros Escritos 259 e 260, if you don't receive the first, que se não receberem a primeira, then you won't be benefited by the second, também não vão ser beneficiados pela segunda mensagem and then you can't go on to receive the third. e não poderão também receber a terceira mensagem. So it's the same concept as that, Então é o mesmo conceito and it's the same concept as the repeating pattern. e é o mesmo conceito de um padrão que se repete. This is Boston, Concord, Exeter, and test. Nós temos Boston, Concord, Exeter, que é o teste. So in this repeating pattern, this would be the test, Então, nesse padrão que se repete aqui seria o teste, but on the whole line, mas na linha toda, the image of the beast would be the great test for the people of God a imagem da besta seria o grande teste para o povo de Deus before the close of probation. antes do fechamento da porta. And that was our Sunday law in 2014. E isso foi a nossa lei dominical em 2014. The only way you would pass that test A única forma de passarmos esse teste is if you accepted the prediction of 2012. era se aceitássemos a predição de 2012. So there's only about 4 or 5 people left Então, nós apenas temos 4 ou 5 pessoas who heard this message, who weren't blocked que ouviram essas mensagens e não estavam bloqueadas in 2012 em 2012 and are still with us today.
e que estão conosco até hoje. So you can see how the others in the movement, Então vocês conseguem ver como os outros no movimento they failed this test and they did all fall away here. e falharam o teste e caíram aqui. They failed this test, the early rain, Falharam esse teste da chuva temporã aqui, so they couldn't receive the latter rain. então não poderiam receber a chuva serôdia aqui. I know Tess has said Eu sei que a anciã Tess já disse that if you didn't accept this prediction, que se não aceitassem essa predição, you do have a chance to repent because this is the close of probation here. ainda existe uma oportunidade de arrependimento entre 2014 e 2019, That's not the actual close of probation. porque aqui não é o fechamento da porta literal. But your case is decided on this test, Mas o caso ou o juízo é decidido aqui and you still have this amount of time to repent of it. e ainda temos esse tempo para arrepender. All the people that have fallen away, including FFA, Para as pessoas que caíram, incluindo o FFA, failed to repent of not accepting this. que falharam ao não se arrepender e aceitar essa mensagem. And you can see that in their behavior. E nós conseguimos enxergar isso no seu comportamento. So when I said your case is decided in 2014, Então, quando eu disse que o caso estava decidido em 2014, I didn't mean that was the close of your probation. não quis dizer que esse foi o fechamento da vossa porta. I just meant if you didn't accept this, then Ellen White says you can't be benefited by this. Eu só quis dizer que Ellen White diz que se não recebemos a chuva temporã, a primeira mensagem, não podemos ser beneficiados pela segunda ou a terceira. And the other thing E outra coisa seria, is this a moral or a prophetic close of probation? será que esse fechamento da porta é moral ou é profético? Or shut door is a better term. Ou usar o termo fechamento da porta seria melhor? My sister? Eu acho que é profético. I think it's prophetic. Okay. So I think we know the implications of that. There's still an intercessor for our sins in heaven today. E eu creio que a gente conhece as implicações disso, sabendo que até hoje nós temos um intercessor no céu, Even though we're here. ainda que a gente está nesse ponto. But this is record keeping, Mas aqui é onde são guardados todos os recordes, and this is the examination of those records. e aqui é onde esses recordes são examinados So as ou we go along, avaliados. as we go along our line, Então, à medida que a gente vai avançando na nossa linha, the angel says, do they accept line upon line? o anjo diz, aceitem linha após linha, linha sobre linha. Do they accept Time of the End magazine? Será que eles aceitam a revista do Tempo do Fim? Do they accept 9/11 and Islam? Será que aceitam o 11 de setembro e o Islã? 2520, 126. 2520 e 126. And then after here, they open your record, Depois aqui eles abrem esse recorde and this investigative judgment, which goes all the way, all through this period, e esse juízo investigativo que acontece durante todo esse período. from here onwards, it turns into they open your record and they investigate it, Daqui em diante é onde eles abrem esses livros e começam a investigar. and they say, did they pass all these tests E dizem, será que eles passaram todos esses testes and the great test? e o grande teste, Okay, so que é a imagem da besta? that's what's going on there. Então, isso é o que está acontecendo aqui. Now you can't just divorce these prophetic truths from your behavior. Então, a gente não pode divorciar essas verdades proféticas do nosso comportamento. So every test is also a moral test, Então, todo teste é também um teste moral. but only in that your reaction to them Mas apenas a forma como você reage a isso will affect your behavior. vai afetar o seu comportamento. For example, Por exemplo, well, not only will you go away teaching these things, não só você vai ensinar essas coisas, and God will see if you really believe them and studying and teaching them, e Deus vai realmente ver se você creu quando estava ensinando essas coisas. but if you remember, Mas se você lembra, we said that
from 9/11 onwards, Nós dissemos que a partir do 11 de setembro em diante, you have no legal right to leave the movement nós não temos nenhum direito legal de abandonar o movimento. because the repeat of history here, Porque a repetição da história aqui it parallels with August 11th, 1840, faz um paralelo com 11 de agosto de 1840, where a day for a year was confirmed. onde foi confirmado o dia por ano. So whether you're a Millerite or you're in this movement, Então, quer você seja um milerita ou você esteja nesse movimento, to prove that you believe the prophetic test, então eles pegam em provas de que você crê no teste profético you'll be in this movement. e que você estará nesse movimento. There's more to say, but I won't go into it too much. Havia mais para dizer, mas não vou entrar muito nesse assunto. The 2520 shows that Adventists, the true church is the Adventist church. Com os 25-20 é mostrado que o adventismo é a igreja verdadeira. Of course, you have to understand that with Daniel 2 and that there's a stone being cut out of it. Mas claro que com isso vocês precisam entender Daniel 2 e que existe uma pedra sendo cortada da montanha. So, and then the 126 shows that this is the movement, Depois o 126 mostra que isso é o movimento. or the stone out of Adventism. Ou a pedra sendo removida do adventismo. And then by the time, so you'd be in this movement, that would be your behavioral test, if you like. Então, você estando nesse movimento, esse seria o seu comportamento ou teste. And then by the time we get to here, Então, uma vez que a gente chega aqui, we know that equality is the prophetic test. sabemos que igualdade é o teste profético. But I'm sure we understand how that's also a moral test. Mas também, com certeza, nós entendemos como isso é também um teste moral. And if you're sexist or racist, you don't pass. Se você for machista ou racista, você não consegue passar esse teste. And that will be displayed in your behavior, obviously. E isso vai se refletir no seu caráter. And we have two streams of information here. Nós temos duas fontes de informação aqui. And so your behavior and your political alignment will show. Então, o seu comportamento e a forma política que você se alinha vai ser demonstrada aqui. So at least my understanding Então, de acordo com o meu conhecimento, o que eu entendo, that every test is prophetic, todo teste é profético, but also moral, mas também moral. and you can't divorce the two, E você não consegue separar ou divorciar esses dois. is that here, if you're against women wearing trousers, Aqui, por exemplo, se você está contra as mulheres usando calça, for example, then if you're against women wearing trousers, then you failed the moral test. se você está contra mulheres usando calças, então você iria falhar esse teste moral. If you're sexist, Se você for sexista. so then you've failed both the prophetic and the moral test. Então você falha o teste tanto profético como moral. To use an example that Elder Tess uses, Para usar um exemplo que a anciã Tess usa. if you get angry in traffic, Se você ficar chateado no trânsito, then you still have an intercessor você ainda tem um intercessor for your sin. para o seu pecado. Because angry in traffic isn't the prophetic test here. Porque você ficar chateado no meio do trânsito não é um teste profético aqui. Okay, so you get angry because you burnt your toast in the morning, Se você pode ficar chateado porque queimou a sua torrada do café da manhã, but burnt toast isn't the prophetic test here. mas queimar essa torrada não é um teste profético aqui. So being angry over it isn't the moral test there. Então, se sentir chateado por causa disso não é um teste profético aqui. Does that make sense? Faz sentido? Okay. Anything? Any thoughts? Alguém tem mais algum pensamento? Okay, we'll rub that off then. Então, vamos apagar isso aqui. But that's just the way these tests are moral and prophetic at the same time. Então, isso para mostrar que esses testes são tanto morais como proféticos ao mesmo tempo. As I understand it, the moral element directly relates to the prophetic test. E como eu entendo isso, é que um teste moral está relacionado diretamente com um teste profético. Okay. So let's carry on with the line of Noah.
Então vamos continuar na linha de Noé. I don't think we really need to recap anything. Everything's been fairly simple so far. E eu não creio que a gente precisa recapitular, porque até aqui foi bem simples. Did anyone have any questions or thoughts? Alguém tem pergunta, um pensamento? Or anything that we should go back over? Ou alguma coisa que a gente deveria rever? Okay. So we're on the line of Noah. Então nós estamos na linha de Noé. And the main purpose of this, E o propósito principal disso, the point to get across, is that there's a three-step prophetic testing message. o ponto que nós queremos mostrar é que existe um teste profético de 3 etapas. And it's really important to show Adventists that these are all linked to events. E é importante mostrar para os adventistas que isso está relacionado a eventos. Because when you get down to our line, Porque uma vez que nós chegamos à nossa linha, our first, second and third angels' messages are all linked to external events. a nossa primeira, segunda e terceira mensagem vão estar relacionadas com os eventos. And Adventists aren't used to doing that. E os adventistas não estão acostumados a fazer isso. They think when Ellen White says that the three angels' messages will be repeated, Eles acham que quando Ellen White diz que as 3 mensagens angélicas vão ser repetidas, it just means we stand up and repeat them in church and to our friends. significa que a gente se levanta na igreja e apenas começa a repetir essa mensagem para os nossos amigos. So the first message was when God calls Noah. Então, a primeira mensagem é dada quando Deus chama Noé. And we call that time of the end. Nós chamamos a isso o tempo do fim. My sister, how would we explain that this is time of the end when Ellen White says 1798 is time of the end? Então, como é que nós explicamos que isso aqui é o tempo do fim se Ellen White diz que 1798 é o tempo do fim? I could explain that it was for her dispensation, hers in 1798. Será que eu posso dizer que para a dispensação dela foi em 1798? I suppose that's actually true. Eu creio que isso seja verdade, Each line is a dispensation, porque cada linha é uma dispensação and each line has a time of the end at the beginning. e cada linha tem o seu tempo do fim no início. And it is the time of the end of that dispensation Mas é o tempo do fim dessa dispensação. But on the line of Noah, Mas na linha de Noé, it's a bit easier to parallel it with 1798. é um pouco mais fácil fazer um paralelo disso com 1798. So in 1798, Então, em 1798, what did the phrase time of the end mean? o que significava essa frase tempo do fim? What was it the end of? Era o fim do quê? Papal persecution. O fim da supremacia papal. So the time of the end phrase, Então, essa frase tempo do fim it means the end of whatever happened here, significa o fim do que quer que seja que aconteceu antes. no? What does it mean? O que significa? It wouldn't be the end, it would be the beginning. It's the beginning because it's the first waymark. Yes. The end. It's the beginning of the end. So it's the Seria o time. início do fim. So it's the time of the end of the world. Então, seria o tempo do fim do mundo. So as far as I know, that's how she uses that phrase. Então, pelo que eu sei, é dessa forma que ela usa a frase. Is that correct? Do we agree with that? Está correto? A gente concorda com isso? Time of the end means time of the end of the world. So in Noah's line, it's a particularly easy parallel. Então, na linha de Noé, isso é um paralelo fácil. How would you explain it to a Levite? E como você iria explicar isso a um levita? Go ahead. So it's the time of the end of the world
for everyone in the Millerite time. Então, é o tempo do fim do mundo para todos aqueles no tempo milerita. It's when the last day events start. E é quando os eventos finais começam. Okay. So what about in Noah's time? E como é que acontece no tempo de Noé? Noah, it's also the same time where God calls Noah to prepare him to call the nation into the ship. Então é a mesma coisa que em Noé, Deus estava preparando Noé para levar a mensagem e trazer as pessoas para dentro da arca. So this is the end of their world. Então isso é o final do mundo deles. Everybody dies by here. Todos morrem aqui nesse ponto. It's the end of the antediluvian world. É o fim do mundo antediluviano. So when you get to this line, you can just say it's the time of the end of their world and parallel it. Então, quando nós chegamos a essa linha, podemos dizer que é o tempo do fim e fazer um paralelo. You'll have to go into more detail when you go into other lines, Teríamos que entrar em mais detalhes quando falamos de outras linhas, like the line of Christ, como, por exemplo, a linha de Cristo, because that wasn't the end of the world for them. porque isso não era para eles o fim do mundo. So then it becomes the end of their reform line. Então, isso acaba sendo o fim da sua linha de reforma. So this message here is a message based on time. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem baseada em tempo. The first angel's message says the hour of his judgment is come. A primeira mensagem angélica diz que o tempo do seu juízo é vindo. Or John the Baptist said, the time is at hand, O João Batista diz que o tempo está próximo. and the axe is Das laid to the portas. root. E então ele joga o machado na raiz. And the time that they're talking about is the judgment down here, the third step. E esse tempo que eles estão falando é o tempo de juízo aqui, o terceiro passo. And so that's the end that they're talking about. Então, esse é o fim a que eles se referem. So it's going to be the end of their reform line. Vai ser o fim da sua linha de reforma. And this is saying it's the beginning of those events. E aqui diz que é o começo desses eventos. I feel like that's not very clear. Eu ainda assim sinto que isso não está muito claro. Does that make sense? Can you explain it back? Fez sentido? Vocês conseguem explicar isso? No Daniel 11:40 Em Daniel 11:40, se nos fala sobre o tempo do fim e em Daniel 12:1 se nos fala que naquele tempo se levantará Miguel. so in Daniel 11:40 it speaks about the time of the end, and in Daniel 12:1 it says that in that time shall Michael stand up. Então nós temos 5 versos no meio do fim de fato, So we have 5 verses in between the actual end. porque o tempo do fim que nos fala Daniel 12:1 está falando sobre evento em específico, que é o fechamento da porta e a volta de Jesus. Because Daniel 12:1 speaks specifically about an event, which is the shut door and the return of Jesus. Em cambio, o tempo do fim que inicia no verso 40 não é o tempo do fim como tal, sino que é o início de uma série de eventos que nos levam a nós até esse tempo do fim de Daniel 12:1. So Daniel 11:40 will not be the actual time of the end. It will just be the beginning of all these events that lead us to the end shut door, which is Daniel 12:1. Okay, and so that 3-step process repeats on all the lines. Então esse processo de 3 passos repete em todas as linhas. So we can just drop that phrase in here Então nós podemos colocar aqui essa frase, because it's talking about the same 3-step process on all the lines. pois está falando desses 3 passos que acontecem em todas as linhas. Okay, that's good. Any other thoughts? Mais algum pensamento? Okay. I think I'm going to have to I'm going to draw this line the way I understand it. I might have to adjust it later. Então eu vou desenhar essa linha da forma como eu entendo,
Mas talvez eu tenha que fazer alguns ajustes mais tarde. So let's carry on. Então vamos continuar. So then the next step, Então o próximo passo this would be 2. seria o segundo passo. What should we put here? O que nós iríamos colocar aqui? Once the ark is built, Uma vez que a arca já está construída, yeah. Entrada dos animais. the animals going in. So then the animals board the ark, Então agora temos os animais entrando na arca. and Ellen White says that this is a wonderful manifestation of the power of God. E Ellen White diz que essa é uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Let's find that. It's 1 SB 71.3. Spirit of prophecy. We don't need to read it. All it says is É uma citação que está no Espírito de Profecia. Eu creio que não tem no português. she's saying that as the animals boarded the ark, Onde ela diz que à medida que os animais vão entrando na arca, that the people had become so hardened by rebellion as pessoas tinham se endurecido pela rebelião, that this most signal manifestation of God's power que esse sinal da manifestação da glória de Deus, o poder de Deus, didn't have a lasting influence on them. não teve uma influência duradoura. So this is the, I'm going to put, I'll put signal manifestation. Então eu vou colocar aqui um sinal, uma manifestação Of the power of God. do poder de Deus. Okay. So with the animals entering, there was a command which animals to choose. Também, à medida que os animais foram entrando, a gente vê que existe uma ordem de quais animais escolherem, Because they didn't just enter, you had the clean and the unclean. que não temos os animais entrando de forma aleatória, temos animais puros e animais impuros. So we should have a significance why God is actually saying that. Yeah. Então, deve ter um significado por que Deus escolheu dessa forma. So what's that significance? Qual seria o significado disso? What's the significance of the two classes of animals? Qual seria o significado das duas classes de animais? Poderá ser os levitas e os netineus. Could be the Levites and the Nethinims. Yeah. So let's just check. So you remember in Peter's vision, Então, se vocês lembrarem da visão de Pedro, he was shown that unclean beasts represent Gentiles prophetically. que as bestas impuras representam os gentios. That's Acts 10:28. Isso está em Atos 10, 28. So you have clean and unclean. Então, nós temos os puros e os impuros. Acts 10:28. And so then the clean would be who? Então, os limpos são, os puros são quem? Levitas. The Levites. The Levites. So the clean would be the Levites. This would be the Nephilim. I think we did this already, didn't we? When we did the Millerite line. Então, eu creio que a gente já fez isso quando a gente fez a linha milerita. So I'm not sure we need to spend too much time on that.
Então eu não creio que a gente precisa gastar muito tempo nisso. The clean come in by 7 Os puros entram de 7 em 7, because they're Seventh-day Adventists. porque são adventistas do sétimo dia. The unclean come in 2 by 2 E os impuros entram de 2 em 2, because they're Nephilim. porque são netineus. And we talked about 220 E being, nós falamos desse 220 being the number of the Nephilim. sendo o número do netineu. So we've done some of this already. I have to try and remember what we've already done, not to spend too long on things we've already done. Então nós já fizemos isso e eu não quero gastar muito tempo naquilo que a gente já fez. So here's a question. Então aqui temos uma pergunta. You have the Levites and the Nephilim here. Temos os levitas e netineus aqui. Where do you see the priests? Onde nós vemos os sacerdotes? Entre o tempo do fim e o increase of knowledge, entre o tempo do fim e o aumento do conhecimento, In between the time of the end and the increase of knowledge. quando Noé recebe a mensagem para construir a arca, When Noah receives the message to build the ark. durante estes 120 anos ele prega a mensagem também. And through this 120 years he's preaching this message. Noé está a construir e está a pregar a mensagem. So he's building and preaching the Esses message. que representam os sacerdotes. That would represent the priests. So the priests are the ark. Então os sacerdotes são a arca. O sacerdote, a arca representa a igreja. The ark will represent the church. The ark will be the church. Good. So the ark is the church. Então a arca é a igreja, It's the corporate body. é o corpo todo. And that's the same as in Acts 27, E isso é igual a Atos 27, where the ship is the institution onde o navio é a instituição. and it's the people inside that are priests or Levites. E são as pessoas que estão dentro que são sacerdotes ou levitas. So then who are the priests Então quem são esses sacerdotes, specifically? de forma específica? In his family. So, good. Noé e a sua família. So here you see the priests. And he's calling other priests as well. Então Noé e a sua família representam sacerdotes, chamando outros sacerdotes. As you said, for that whole 120 years. Durante esses 120 anos. And that's where you get the number 12 or 120 representing priests. E aí que nós pegamos no número 12 ou 20 representando sacerdotes. So long as you distinguish, there's a difference between the ark and the priests. Então, vocês devem distinguir a diferença entre a arca e os sacerdotes. Just like Paul represented the priests in Acts 27, Da mesma forma que Paulo representa sacerdotes em Atos 27, and the ship was the church. e o navio é a igreja. And all the workers that he was calling, they would have been priests. E todos aqueles que ele estava chamando também começaram a ser sacerdotes. But they never boarded the ark. Não, iriam ser sacerdotes, mas nunca entraram na arca. So you have priests helping to build the ark, Então temos sacerdotes ajudando a construir essa arca, and some like Noah get on, e alguns, como Noé, entram nessa arca, and others like all the workers, they help build it, but they never stay on board. e outros trabalhadores ajudam a construir essa arca, mas eles nunca entram nela. And that's like all the priests in our movement which have helped build these foundations. E isso é como todos os sacerdotes no nosso movimento que ajudaram a construir os fundações. The person who discovered line upon line left, A pessoa que descobriu linha sobre linha saiu, and Daniel 11:40-45. e Daniel 11, de 40 a 45. The person actually in London, England, who discovered 9/11, he left. Essa pessoa que descobriu o 11 de setembro em Londres, ele saiu da mensagem. The brother who discovered the 2520 has now become a Baptist. O irmão que descobriu os 2520 agora se tornou batista. Sorry, that was wrong. He's now left. Ele agora saiu. And the person who discovered fractals has now become a Baptist. Então, a pessoa... Yeah, sorry, I got it wrong. The 2520 just left. Então, a pessoa que começou a pregar os 2520 saiu da mensagem.
the 2520 was rediscovered by brother Dwayne Dewey. E esse 2520 foi descoberto novamente pelo irmão Dwayne. And as far as I know, he's gone back to the Conference Church now. E pelo que eu sei, esse irmão agora voltou para a igreja da conferência. Elder Parminder, I'll say, discovered the 126, Diria que o ancião Parminda descobriu o 126, which ends at 2014. que termina em 2014. So he stayed on the ark. Então ele permaneceu na arca. Yeah, and then the brother who discovered Ezra 7, 9 and fractals, Depois o irmão que descobriu Esdras 7, 9 e os fractais. he's the young man that became a Baptist. Ele é o jovem que se tornou batista. So a lot of the workers that built the ark never stayed on it and drowned. Então, grande dos trabalhadores que ajudaram a construir a arca nunca entraram nela e acabaram se afogando. So you can have good and bad priests, Então, podemos ter sacerdotes bons e maus, but the ark is perfect. mas a arca é perfeita. So when we say this movement doesn't make mistakes Então, quando nós dizemos que esse movimento não erra, and those kinds of things, we're talking about the ark, not the people. nós estamos falando da arca e não das pessoas. Ellen White says, E a irmã White diz, the ark was finished exactly as God had directed. ela diz que a arca terminou de forma exata como foi direcionada por Deus. That's in the same reference here. Isso está nessa mesma referência. So the ark was perfect according to God's direction, Então a arca era perfeita de acordo com a direção de Deus, but the people weren't. mas as pessoas não eram. Did you have something? Eu acho que o espírito de profecia nos fala no patriarcas e profetas que essa arca foi construída também por pessoas que vienen nesse tempo antediluvianos junto com Noé. I believe that in Patriarchs and Prophets it said that this ark was also built by people that lived in this antediluvian time. Mas essas pessoas chegou um momento em que elas simplesmente foram embora e não se importaram e por isso só ficaram Noé e sua família. But at some point those people didn't care anymore and they left, so only Noah and his family remained. Así que eso también tiene un paralelo conosco porque algumas pessoas, como ya você falou, ayudaron a construir a arca, mas foram embora depois. So it's the same thing. We could do a parallel for our time, as many helped building this ark and afterwards they left. How would you prove that a ship can represent a church? Como vocês iriam provar que o navio representa a igreja? Anybody know? My Alguém sister? sabe? In the Bible, can you think of ships which represent a church? Na Bíblia você consegue pensar de navios que representam a igreja? Anyone at the back? Oh, yes. Eu pensei agora em Atos 27. Acts 27. Acts 27, good. Yeah, that can represent the ship from Alexandria, can represent the Adventist church, yeah. O navio de Alexandria pode representar a igreja adventista. Any other chapters, any other stories in the Bible where a ship represents a church? Mais alguma história na Bíblia em que o navio represente uma igreja? Someone at the back? Alguém aí atrás? No, I don't think so. Okay, so yeah, the ark, but we have to prove that represents. We need another witness. So we've got Acts 27, but of course, when you go to the Levites, they won't understand Acts 27 the way we do. Temos a arca, sim, que pode representar a igreja, e nós usamos Atos 27 para provar isso, mas quando nós vamos para o levita, ele não vai entender isso. So a simpler way is after the cross and the resurrection, Então, a forma mais simples é que depois da cruz, na ressurreição, the disciples were meant to go preaching the message, era suposto os discípulos saírem e pregar a mensagem, but they went fishing, is that right? mas ao invés eles foram pescar.
Some of these stories I haven't read in years and years. Eu não leio essas histórias já há vários anos. So the disciples, they were meant to be, what did Jesus say? Então, o que é que Jesus diz que que os discípulos deveriam ter feito? Eu dei-vos um trabalho e vocês vão fazer outro. He said, I gave you a work and you decide to do something else. Yeah, you're meant to be fishers of Man. So you have, Ele disse que eles deveriam ter sido pescadores de homens. so they're on the boat on the Sea of Galilee or wherever, Então, eles estão num barco no mar da Galileia, provavelmente, and they're meant to throw out their net e deveriam ter lançado a sua rede, and catch these fish apanhar esses peixes and drag them onto the boat. e arrastar esse peixe até o barco. So the fish are the men, he says. You're meant to be fishers of men. Então, esses peixes são os homens, porque ele diz que eles deveriam ser pescadores de homens. So you're meant to go out and evangelize these men Eles deveriam sair e evangelizar esses homens and then bring them onto the ship. e depois trazê-los para o navio, Okay, you're meant to bring them into the church. trazê-los para a igreja. So you'll probably need to explain to the Levites why a ship can represent a church and you can't just use Acts 27 really. Então, provavelmente vocês vão ter que explicar para um levita o que representa esse navio, que representa a igreja, mas provavelmente não usando o Atos 27, porque eles não vão entender. So that would be one way of doing that. Então, isso seria uma forma de fazer. I don't know how much you should say about the 120 at this stage. Não sei o quanto a gente deveria mencionar o 120 nesse ponto. I think, yes, go ahead. It just it's amazing that the ship is the church, and then when I think of the story and how Satan wanted to destroy the boat when the disciples were on it with Jesus when they were asleep. Yeah. Então é interessante ver que como Satanás queria destruir o barco enquanto Jesus estava dentro do barco com os discípulos e eles estavam dormindo. And when Christ had said to them to not be afraid, and he put the calm for Satan not to destroy that actual. True. E Cristo diz para eles não temerem e então ele acalma a tempestade So para proteger esse barco. so there's another time like Acts 27 Então existe um outro tempo tal como Atos 27, when you have a ship and a storm and a potential shipwreck. e onde nós temos um navio, temos uma tempestade e o provável afundar desse navio. But Aristarchus was on the ship of Acts 27, Onde nós temos Aristarco no navio em Atos 27, and Jesus was on that ship. e aqui nós vemos Jesus estando nesse navio. Same symbol. Jesus was sleeping. Então, é o mesmo símbolo, vemos que Jesus estava dormindo, Like a wise sleeping virgin. I don't know. como uma virgem sábia. I don't know. But anyway. So let's just look at this 120. Então vamos olhar para esse 126. You can't start getting into fractals at this stage with Adventists Nós não podemos nesse ponto ainda entrar em fractais com os adventistas and talking about the line of the priests. e começar a falar sobre a linha dos sacerdotes. But you can talk about the two classes in the church. Mas podemos sim falar de duas classes na igreja. So you can say that there's two classes. This is the first class of SDAs. Então poderíamos dizer que temos duas classes de adventistas And this is the second class. e aqui nós temos a segunda classe. And then you can maybe mention the 120, Depois talvez poderíamos mencionar esse 120, that it's a symbol que é um símbolo which can unlock hidden treasure que pode desbloquear tesouros escondidos if you use parable methodology. se nós usarmos metodologias de parábolas. Okay, so this is Genesis 6:3 where you find this 120. Então isso é Gênesis 1:3,
não, 6:3, onde nós achamos. And so you could compare it with John 4:35. Então poderíamos comparar com João 4:35. Okay, what's happening in John 4? O que está acontecendo aqui em João 4? So it says there are yet 4 months and then cometh the harvest. Então diz que existe 4 meses e depois veria a ceifa. Okay, so how many days is 4 months prophetically? Então quantos dias tem 4 meses proféticos? 120? 120. So 120 is 120 days is 4 months prophetically, Então 120 dias são 4 meses proféticos, and de forma profética. how do we prove that? So what we do there is 120 divided by 4, 4 3s. Oh, sorry, yeah, that would be a 0. Então teríamos 120 dividido por 4 e teríamos 30. Thanks. So 120 divided by 4 gives you 30 days. Então isso 120 dividido por 4 nos dá então 30 dias. How would you prove 30 days again? Como nós provamos esses 30 dias? 30 times 4 Seria 30 vezes 4 is the other way around. ou ao contrário? So if someone says, if an Adventist says to you, but we know there's 31 days in some months, Então se o adventista disser, sabemos que temos 31 dias em alguns meses, how do you prove it's 30 days in a prophetic month? como é que você prova 30 dias no mês profético? Do you remember? Primeiro eu iria em Gênesis, I would first go to Genesis, Gênesis 7. Genesis 7. E em Gênesis 7 diz, Gênesis 7:4 diz, peraí, Gênesis 7, não, estou no 8, desculpa. Ele diz quanto tempo essas águas prevaleceram na terra, sobre a terra. Foram 150 dias. It says, how many days will those waters be upon earth? And it says 150 days. E se você vai a Gênesis... Se você vai a Gênesis 11, diz que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, começou o dilúvio. Then if we go to Genesis 11, qual verso? 7:11. Então, Ali, Gênesis 7:11. ali é o início do dilúvio. Então, no segundo mês, So if you go to Genesis 7:11, we'll see at the beginning of the second month, no 17º dia. in the 10th day of the seventh month. E depois, se você vai para Gênesis... Gênesis... Só um minuto. Acho que não chega. Se você vai para Gênesis 8:4, Then if you go to Genesis 8:4, você vai ver que é o fim do dilúvio. you're going to see it's the end of the flood.
e diz que a arca repousou no 7º mês, says that the ark rested in the 7th month, no dia 17. on the 17th day. A mesma coisa, 17º dia do 7º mês. So it would be the same thing, the 17th day of the 10th month. Entre esse período do início do dilúvio e do fim do dilúvio, So from the beginning of the flood until the end of the flood, tem 5 meses. we see 5 months. Então a gente faz um cálculo em cima disso. So you would calculate this. Eu acho que essa é a melhor forma de provar, com assim diz o Senhor, I think this would be the best way of proving what thus saith the Lord. porque são 30 dias. Why it's 30 days. Mas a gente pode também, junto a isso, But also with that, falar um pouquinho da história dos calendários. we could speak a little bit about the history of the calendars. Que primeiro se baseava-se no calendário hebreu, That firstly they would base themselves on the Hebrew calendar. depois vai para o caraíta, porque ele é mais semelhante ao que Noé seguia. And then they go to the Karat one because it's the closest that Noah used to follow. No, I don't think they would have had the Karaite calendar. Eu não creio que eles tinham o calendário caraíta. I don't think it's necessary really to go into the Karaite calendar. Eu não creio que fosse necessário eles irem para o calendário caraíta. Do you think? Você entendeu que eu disse que Noé seguia o calendário caraíta? Did you understand when I said that Noah followed the Karaite calendar? I don't think he did. Eu não creio que ele seguiu esse calendário. Não estou dizendo que ele seguia, eu estou dizendo que era semelhante ao que a como Noé fazia. So I'm not saying that he followed the calendar. I'm saying that it would be closely or similar to what he would follow. I think Noah, as you explained very well, followed a calendar with a 30-day month standard. Eu creio que, como você explicou bem, ele seguia um calendário que tinha 30 dias I don't think do mês. the Karaite calendar checks the barley in Israel, E o calendário caraíta era através da cevada em Jerusalém. and when it's ripe, E uma vez que estava madura, then they search for the visible new moon. eles procuravam a lua nova quando estava visível. But I don't think Noah would have done that. E eu não creio que Noé fizesse isso. I think everything was more standard before the flood. Eu creio que tudo tinha outro padrão antes do dilúvio. And the days would have just been 30 Entendi. days a month. Do you think? Entendi. She said she understood. Okay. She got it So now. that was explained very well. I don't think you need to go into the Karaite calendar. It's just not necessary. Então eu acho que você já tinha explicado bem, não precisa entrar no calendário caraíta. Did you want to say something? No? Okay. So is there a second witness to a 30-day month Então, será que nós temos um segundo testemunho para um mês de 30 dias, prophetically? de forma profética? Yeah. Apocalipse 12:6. Revelation 1:26. 12:6. Revelation 1:26 talks about the 1,260. Revelation 12:6. Apocalipse 12:6 fala do 1260. Okay. So the 1,260, Então, 1260, we know that if you use a day for a year, sabemos que se usamos dia por ano, then you get 42 months. nós temos 42 meses. What's that say? Apocalipse 13:5. Revelation 13:5. What does that say? Same thing? "42 months, yeah. Também fala em Apocalipse 13:5 dos 42 meses. So if we know that the 42 months equals 1,260 days, Então, se sabemos que os 42 meses são iguais a 1260 dias,
I'm too tired right now, but if you do the maths, it does come out as 30 days per month. Eu estou cansada agora, mas se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão ver que é 30 dias a cada mês. Okay. So you have two witnesses. Então nós temos duas testemunhas. We went to the harvest, didn't we? We should just finish that. Sorry. There's three witnesses, so that's good. Nós temos 3 testemunhas. What was I going to do with that? I can't find it. Okay, so in John 4:35, Então em João 4:35 it says there's 4 months then the harvest. diz que temos 4 meses, depois vem a colheita. So 4 months is 120 prophetic days, Então 4 meses são 120 dias proféticos. which means symbolically at the end of a symbolic 120, Então de forma simbólica, no final do 120, then comes the harvest or a shut door. depois vem a colheita ou o fechamento da porta, Wherever we would place that. Yeah, we'd place it after the animals get on. onde nós colocamos os animais entrando na arca. So this reference here, John 4, Então essa referência seria João 4:35. shows that the door on Noah's Ark is shut, Mostra que a porta na arca de Noé se fecha and that's where your harvest begins. e é onde começa então a colheita. So you can actually use John 4 to show a close of probation or a shut door at the end of a 120. Então poderíamos usar João 4 para mostrar esse fechamento da porta no final do mundo. Okay, just a couple more minutes. I'll just make one quick point. Então, com esses minutos que restam, vou fazer só mais um ponto rápido. Anything else so far? Any thoughts? Mais algum pensamento? Eu só queria falar mais sobre os 30 dias, I just wanted to mention something else about the 30 days, dia por ano, na verdade, or actually a day for a year. que é em Números 14:34, That in Numbers 14:34, que para mim representa como dia por ano de Noé, to me it would represent a day by a year for Noah. diz: segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. E continua. Então aqui ele And then fala it dia por continues. ano, é uma prova. So here it mentions that day by year it would be proof as well. E Ezequiel 4:6. And then Ezekiel 4:6. That's it. That's good. Yep, that's the day for a year text. Very good. Então esses seriam os textos para provar o dia por ano. So you would have to include that as you teach it. That's true. Então teríamos que incluir isso à medida que formos ensinando. So just in the last couple of minutes, Então agora nos minutos que restam, so we've covered the priests and the ark or the church. falamos dos sacerdotes e da arca sendo a igreja. So we'll just finish one last point now on the animals. Vamos terminar o último ponto agora em relação aos animais. Just skip back to this signal manifestation of the power of God. E voltando aqui a essa a manifestação do sinal do poder glorioso de Deus, You can say that Ellen White says poderíamos dizer que a irmã White diz there is to be in the Seventh-day Adventist churches que deveriam haver nas igrejas adventistas a wonderful manifestation of the power of God. uma manifestação gloriosa do poder de Deus. And then she goes on to say that some people won't accept it. Depois ela continua dizendo que algumas pessoas não vão aceitar isso In their blindness, they think it's dangerous, e que na sua cegueira eles vão achar que é perigoso. and it will arouse their fears, E então vai despertar o seu medo and they will resist it. e eles vão resistir. And they say, we've been so long in the work, we know how God works. E eles vão dizer: nós estamos há muitos anos na obra, sabemos como Deus trabalha. And then she calls this wonderful manifestation of the power of God Depois ela chama esse grande manifestação do poder de Deus, the power which lightens the earth with the glory of God.
dizendo que é o poder que ilumina a terra com a glória de Deus. So she's talking about the angel of Revelation 18, 1-3. Então ela está falando do anjo do Apocalipse 1 ao 3, 18, 1 ao 3. And so you can start to show people how you're going to parallel these things with last day events. Então podemos começar a mostrar às pessoas como fazemos um paralelo disso com os eventos finais. The easiest reference is last day events. E a referência mais simples seria eventos finais, EF 2093. 183.3. It's also in the Review and Herald. Okay, it's not in Portuguese anyway, so that's... Okay, so you can start to arouse their interest Então assim podemos começar a despertar o seu interesse. and to see how we're going to line up Revelation 18 with this wonderful manifestation of the power of God. E ver como nós vamos alinhar Apocalipse 18 com essa manifestação gloriosa do poder de Deus. Any last thoughts? Alguém tem um último pensamento? Go ahead. ¿Puedes por favor repetir a última parte que te referías a eventos dos últimos días, por favor? Can you just repeat this last part when you spoke about the final events, these last days? So in the book Last Day Events, page 209, Então, nesse livro, Eventos Finais, na página 183.3, she says that when the angel of Revelation 18 comes down, ela diz que quando o anjo de Apocalipse desce, she says it'll be a wonderful manifestation of the power of God. ela diz que será uma manifestação gloriosa do poder de Deus In the Seventh-day Adventist churches, nas igrejas adventistas do sétimo dia. but some will oppose it, saying that this is dangerous, Mas alguns vão se opor a essa mensagem dizendo que ela é perigosa and we should all be scared of these people. e que nós deveríamos temer essas pessoas. So actually, Então, when you're with the Levites teaching them, quando nós estamos ensinando os levitas, you will have some people saying that we're dangerous. nós vamos ter algumas pessoas dizendo que nós somos perigosos. You can say that's one evidence that this is the latter rain message. E nós poderíamos dizer que isso é uma evidência de que isso é a mensagem da chuva serôdia. If you were in front of all the Levites and they were just all accepting it and there was no attack on you, Se você estivesse diante de levitas e eles estivessem aceitando essa mensagem e não houvesse nenhum ataque diante de vocês, then in my mind that would prove that you're not preaching the angel of Revelation 18. então na minha mente eu acho que isso provaria que vocês não estão pregando a mensagem de Apocalipse 18. Did that make sense? Faz sentido? So that was my only point, just that you can line this up when we do our line with the angel of Revelation 18. Então esse é o meu ponto. Nós poderíamos alinhar isso quando falamos do anjo de Apocalipse 18. Because they're both a wonderful manifestation of the power of God. Porque ambos são uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Okay, anything else? Mais alguma coisa? Okay, let's say a prayer. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, it's 4 months until the harvest. nós temos 4 meses até a colheita. We pray you'll help us go to our brothers and sisters in the church, Oramos que o Senhor nos ajude a ir para nossos irmãos e irmãs da igreja, that they may not cry out. que eles não chorem, The harvest is past, que a colheita já ha passado, the summer is ended, que o verão terminou and we are not saved. e que eles não estão salvos. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.